Olá, boa tarde. Estamos começando mais um programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. E estamos no verão, período que as pessoas costumam ir para praia, piscina e os afogamentos costumam ser recorrentes. Sobre esse assunto, a importância de natação para bebês e crianças e também sobre afogamento, vamos conversar com o educador físico Rodrigo Araújo. Professor, obrigado pela sua presença aqui hoje. Obrigado pelo convite, Deise. Falar sobre afogamento e natação é um assunto de extrema relevância social, né? E precisamos transcrever todas essas informações para a nossa população, né? A natação é de extrema importância para qualquer ser humano, né? Não é uma atividade que é um diferencial, mas sim uma necessidade por conta do processo de autossalvamento, né? Por mais que o indivíduo saiba nadar, ele não está garantido como uma proteção de que ele não possa sofrer um afogamento. Mas aquela pessoa que sabe nadar, ela pelo menos vai desenvolver um processo educacional de qual ambiente aquático ela vai frequentar e até onde ela pode chegar, até onde ela pode ir. Então essa é a importância da natação, além da prática por exercício físico, por qualidade de vida, desenvolvimento de coordenação motora, né? Melhorar as noites de sono, melhorar o humor, disposição, dentre vários benefícios que existem, né? Também trazer essa questão da autodefesa dentro do meio líquido, né? Então não é um diferencial, é uma necessidade. Todo ser humano deveria, com certeza, passar pelos aprendizados de natação. E quando é que isso pode acontecer? Desde os 6 meses de vida, né? É o mais preconizado. Antes pode? Pode. Mas é o mais preconizado a partir de 6 meses de vida, porque é um período que a criança já fecha o primeiro ciclo vacinal, ela já está numa postura um pouco mais ereta, então a cadência do processo da pedagogia de aula, né, de toda a estimulação aquática, funciona de uma maneira muito mais incrementada, né, muito mais assertiva, muito mais envolvida com o próprio professor e o responsável pela criança, que pode ser pai, mãe ou algum tio mais próximo, tia, avó, etc. Né? Então, trazer esse estímulo desde essa fase da vida é muito interessante, porque quanto mais cedo, né, iniciar esses estímulos, mais fácil fica a adaptação no meio líquido. Agora, depois que iniciou, por exemplo, já iniciou com 6 meses, ou a criança ainda não iniciou com 6 meses, o ideal é que inicie o quanto antes. Como é que isso deve acontecer? Boa colocação. Qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, consegue desenvolver os atos natatórios, independente da faixa etária. Logicamente que quanto mais cedo, melhor, porque a adaptação neurológica, a adaptação coordenativa fica muito mais facilitada, principalmente na fase infantil, que é uma fase de desenvolvimento corporal, desenvolvimento humano, então facilita bastante esse processo de assimilação. Os adultos, os idosos que não sabem nadar, podem querer começar a nadar e podem desenvolver? Podem. Demora um tempo mais do que em relação às crianças, mas acaba desenvolvendo da mesma maneira, né? Pode desenvolver técnicas, né? A gente trabalha com natação já há alguns anos e a gente recebe, né, variadas faixas etárias e a gente teve até mesmo recentemente pessoas idosas que começaram a nadar conosco e chegaram até mesmo, né, a participar de festivais de natação, né? E isso é uma grande vitória para quem começa já na faixa etária idosa, né, conseguir participar de festival de natação, porque denota e demonstra que conseguiu desenvolver a técnica que foi lá proposta para poder desenvolver. Agora falando da natação só para os bebês e para as crianças, né? Para os pais, eles têm essa questão de dizer, eu vou colocar na natação para melhorar a respiração, para evitar que tenha gripe. Realmente essa é a principal forma de chegada dessas crianças, desses bebês na natação? Sim, teoricamente sim, porque assim, dificilmente a gente vai ver um familiar que queira procurar a natação por questões de que quer fazer com que o filho desenvolva alguma técnica ali dentro. Se bem que natação, né, no quesito da teoria, da definição, né, não se encaixa para os bebês. Né? É só um termo comercial, na verdade, porque na verdade deveria ser estimulação aquática para bebês. E já existe esse termo, mas comercialmente mantém-se ainda natação para bebês, porque assim, o natação é desenvolver técnicas de estilos de nado, né? Então o bebê não vai desenvolver isso, né? O bebê e a criança ali até a sua segunda infância, ela vai ser estimulada dentro da água, né? Desenvolver o processo de respiração, de flutuação, de adaptação, de ambientalização, de deslocamento, né? Mergulho elementar. Então todos esses contextos são estímulos
para que depois que for fechado esse ciclo de aprendizado, aí sim a gente começar a incentivar as técnicas aprofundadas, né? E aí são as técnicas de nado. Aí sim se envolve o contexto de natação. E a procura maior, realmente, como você falou, é aquela procura por questões de problemas respiratórios a nível de rinite, de asma, né, de bronquite, de tosse alérgica, né? Ou a criança não se desenvolveu da maneira como os pais gostariam que se desenvolvesse, ou até mesmo por questões humanas, não se desenvolveu. Então, a natação é aquela que ajuda a desenvolver e a crescer. Na verdade, qualquer esporte, gente, ajuda, né, nesse desenvolvimento, mas a natação, por ser uma atividade numa posição horizontal, que faz uma extensão de braços e pernas e que hiperestende a coluna, né, então com certeza vai facilitar um pouco mais esse processo de crescimento e de cuidados com o procedimento corporal. Finalizo falando dessa questão respiratória que você citou. Na água funciona bem diferente da parte terrestre. Na água a gente tem que vencer o bloqueio, né, a pressão da água, né? Então, esse ato de colocar o rosto na água e fazer as bolinhas, a respiração, parece ser algo muito, muito simples e banal, mas para o sistema respiratório gera uma força diferenciada em relação a exercícios terrestres. Então, por isso que você vê muitos nadadores que têm uma caixa torácica respiratória, né, um pouco mais avantajada, porque o próprio processo respiratório, os seus pulmões vão começando a se avantajar mais, gerando mais capacidade respiratória, e acaba que o corpo acompanha essa evolução, né? Então, por isso que também a natação é mais indicada para indivíduos que têm problemas respiratórios. Rodrigo, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e daqui a pouco a gente volta para falar sobre afogamento aqui no Manhã Tem Nada. Estamos de volta aqui com o nosso programa Manhã Tem Nada para saber do Rodrigo o seguinte: a questão da natação, ela impede que aconteça o afogamento, Rodrigo? A fiscalização de um responsável é indispensável, tá? Quase que 100% dos afogamentos de criança acontecem por falta de fiscalização de uma pessoa responsável, né? O ideal é que a criança fique à distância de um braço estendido de um responsável, porque qualquer situação adversa, o indivíduo estende o braço e já consegue segurar essa criança. Evitar confiar em boias. As boias dão falsa sensação de segurança, boias redondas, as boias de braço, essas boias podem se soltar com facilidade ou podem fazer com que a criança vire-se para um decúbito, que ela fique imersa em água e não consiga virar de novo. Se não houver atenção desse adulto, vai acontecer o afogamento, né? Nunca deixar que outras crianças maiores possam olhar as menores, né? Não é responsabilidade dessas crianças, até porque são crianças também, né? Então, nunca deixar essas crianças maiores com responsabilidade sobre as menores e não deixar também algo que hoje está tomando conta da humanidade, que é a tecnologia. A tecnologia faz com que toda e qualquer pessoa perca a atenção em qualquer situação que esteja passando no momento, seja no trabalho, seja no momento de lazer, seja um momento individual, seja o que for. Sempre a tecnologia está presente. Então, é essa presença da tecnologia que precisa ser dominada por esse responsável, porque no momento que você está fiscalizando uma criança no ambiente aquático, a tecnologia tem que ficar de lado, porque não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Senão você perde o tempo, o time da criança, e quando você for ver, já passou 2 minutos que você olhou alguma coisa lá na sua tecnologia, são os 2 minutos que a criança está embaixo d'água e ela acaba por se afogar ao teu lado. Né? Então é muito importante a gente ter essa fiscalização, né? Seja em qualquer ambiente, seja em águas fechadas como piscina, bacias, tanques, ou seja em águas abertas como praia, rios e lagos. Qual a dica que você dá? Por exemplo, você falou dessas questões, das águas abertas e as piscinas, né? Eu te chamo águas fechadas, sim, né? Sim. As águas fechadas. Qual a diferença desses dois e qual o cuidado que o responsável ele tem que ter nesses dois ambientes? Vamos lá, vamos por parte. As águas fechadas. As águas fechadas são mais voltadas para piscinas, né, banheiras, né, enfim. Existem profundidades diferentes, né? Mas você vê essa profundidade, né? E você não tem correnteza naquele espaço. Então são águas paradas de piscina, que tem um deck que dá para a criança ficar em pé aqui, mas lá adiante já não dá porque é mais fundo para ela, né? Uma bacia de água, a depender da faixa etária da criança,
Se emborcar para trás, ela pode não conseguir voltar e o filete de água passar por cima do rosto dela e ela se afogar ali, né? Então é importante estar sempre próximo. Solicitar, evitar brincadeiras, vulgo de mau gosto, né? Aquela brincadeira de empurrar o outro na beira da piscina, subir no ombro para fazer a famosa briga de galo. Isso pode gerar um trauma por conta de um desequilíbrio e por consequência, afogamento. A famosa brincadeira da Maria Cadeira, de ficar balançando um para tentar jogar, isso pode gerar um trauma, bater na coluna na borda da piscina e por consequência o afogamento, bater também a cabeça, gerar um trauma, né? Então, esses tipos de orientação em águas fechadas. Tá? Nunca pular de cabeça, tá? Nunca pular de cabeça dentro da piscina, porque a própria lâmina da água pode enganar aquela pessoa que não conhece aquele espaço. Acha que é um pouco mais fundo, daqui a pouco é um pouco mais raso, pula de cabeça achando que é fundo e acaba se chocando, né, com o fundo da piscina, e isso gera um trauma também. Em águas abertas, o que é mais importante frisar é a questão da correnteza, né? Praias e rios. O rio, a correnteza é submersa, ela é praticamente imperceptível, né, em rios, né? E a areia do rio, o fundo do rio mesmo, ela tem uma areia um pouco mais densa, né? Então, prender o pé ali naquela areia é muito mais fácil, né? E aí, para você conseguir, eu quero tirar o pé aqui, forçando com o outro pé e vai forçando com um, forçando com o outro, você acaba cada vez mais ficando preso, né? A gente pode citar um ator famoso que morreu recentemente agora, eu digo assim, alguns anos atrás, que ele morreu dessa forma. Ele estava no rio, ele foi tentando tirar um pé que ficou preso no outro, e por mais que o pessoal dissesse que estava tranquilo para ele sair, ele não conseguiu sair e a água levou, né? A correnteza levou. No mar, a mesma coisa, só que a correnteza do mar é mais fácil de se ver. A corrente de retorno, que é conhecido como puxar, né? Ah, o mar está puxando, não vai ali porque está puxando. É a corrente de retorno. Então, quando se adentra no mar, é preciso prestar atenção. Primeiro, do lado de fora, tem alguma bandeira de sinalização, uma bandeira de perigo? Não frequente aquele local se há uma bandeira vermelha, tá? Existem outras cores de bandeira, né, que dão uma direção que aquele local ali é de livre acesso, mas que você precisa ter cuidado, que são as bandeiras verdes e amarelas, mas o ideal mesmo é procurar algum salva-vida que trabalhe naquela localidade e perguntar qual o melhor local para tomar banho de mar. E aquele local deve ser preterido pelas famílias para poder evitar qualquer tipo de situação adversa. Então, nunca adentrar no mar onde há a bandeira vermelha, porque ali com certeza há uma correnteza mais forte, há algum tipo de recife submerso, que se a água levar, vai se chocar com o recife, vai causar algum tipo de adversidade, algum trauma que pode gerar o afogamento. Então, caiu na corrente de retorno, o que é que você faz? Além de gritar por socorro naquele momento todo ali de desespero, é você tentar nadar de forma lateral para fugir da correnteza. Nadar de forma lateral. Nunca nadar de contra a correnteza. Você vai acabar se desgastando fisicamente e psicologicamente e vai chegar a sofrer o afogamento com muito mais velocidade. Então, nada em lateral para fugir da corrente de retorno até você conseguir depois tentar voltar para a beira da praia e gritando por socorro a todo tempo. Muitas pessoas, Deise, morrem por afogamento até mesmo por vergonha de gritar, acredite. Sim. Por vergonha de gritar, por estarem naquela situação, porque sabe que vai aglomerar pessoas que vão ver, né, aquela situação que está acontecendo. Então muitas pessoas têm vergonha de gritar, sim, né? Tem vergonha de gritar. E eu acho tão interessante a gente estar falando desse tema e que eu ainda espero fielmente que essa temática possa ser trabalhada em ambientes escolares de uma forma com muito mais afinco. Né, possa ser levado para os ambientes escolares, não é somente levar a Lei Lucas e falar da importância do engasgo ou do afogamento, não é isso. É trazer isso para dentro da sala de aula, né, juntamente com os assuntos de corpo humano. Olha como funciona o processo de afogamento, olha como se evita, é dessa forma que se consegue, né? Então, esses assuntos precisam ser trabalhados dentro do ambiente escolar para que os próprios alunos levem para suas casas, para suas famílias, que possam ser feitas reuniões no ambiente escolar com os familiares para falar sobre a importância de combater o afogamento, como é que se combate, de que forma, né, quais são os cuidados adequados, enfim, todo esse processo para que a gente minimize, né, essa quantidade de pessoas que morrem por ano no mundo. São quase 500 mil de pessoas que morrem por ano em todo o mundo. Olha quantas pessoas nós perdemos por afogamento. A cada 90 minutos no Brasil a gente perde uma pessoa por afogamento. Né? E mais envolvidas nesses contextos,
pessoas de 1 a 4 anos. E a gente tem observado muito agora nesse período, né, nesse final e início de ano, esses afogamentos acontecendo principalmente entre crianças. Às vezes por falta de inspeção, às vezes por um uso de boia inadequado. Para a gente encerrar aqui o nosso papo, que já está bem interessante, eu quero saber em relação às boias e a orientação que você dá. Especificamente, quais as boias que são utilizadas, que devem ser utilizadas e que podem ser utilizadas, ou nenhuma boia é segura? Na verdade, eu só indicaria um tipo de boia, a boia colete, que é uma boia que ela é presa no peitoral da criança e que tem também nos braços. E essa boia faz com que ela fique em suspensão, a criança fica em suspensão. Se ela pender para frente, para trás ou para os lados, a própria boia faz essa correção. Mas também não é de 100% de confiança. Não é 100% de confiança, porque a depender do espaço aquático que você esteja, a criança pode sofrer algum tipo de situação e que a própria água pode levar, se for águas abertas, ou se for com águas fechadas, alguém pode simplesmente subir na criança, se estiver se afogando, pode subir. Uma pessoa, quando está em afogamento, ela fica cega, ela quer se livrar daquela situação. O que é que ela faz? Ela vai tentar subir em outra pessoa. Por isso que nunca se salva uma pessoa de frente. Né? Porque ela vai querer subir em você, ela quer se livrar daquele momento de desespero. Como salvar? Né? Então é sempre chegando por trás da pessoa, se ela estiver consciente, sempre o socorrista vai solicitar calma, tranquilidade, que já tem uma pessoa ali para poder salvá-la, que ela possa relaxar, porque vai ser feito todo o processo de salvamento. Né? Então, hoje, se for nas águas abertas, existem alguns materiais, como a moto aquática, que tem as pranchas presas, e aí pode colocar essa vítima em cima da prancha, né, e pode ser içada para fora. Quando é em água fechada, em piscina, o próprio salva-vida vai estar com a nadadeira, vai fazer todo o processo de resgate, né, puxando para o mais próximo da borda da piscina possível. Quando a pessoa está inconsciente, né, não é que facilita para o socorrista, mas gera uma apreensão maior, né? Porque já perdeu a consciência, então gera todo um processo de apreensão, porque vai ter que verificar sinais vitais e fazer possível ventilação mecânica e massagem cardíaca, né? Mas nunca chegar para salvar uma pessoa, né, de frente. E nunca salvar uma pessoa se você não tiver as técnicas para isso. Nunca adentre um ambiente aquático para salvar uma outra pessoa se você não tiver as técnicas de salvamento. Porque ao invés de morrer uma pessoa, morre duas. Sendo que o ideal é que não morra ninguém. Né? Então, você pode tentar pular para salvar uma pessoa e você também ser a vítima. Né? Ah, professor, mas e no momento do desespero? Gente, o momento de desespero é gritar para o socorro. E no momento que está gritando para o socorro, é procurar algum objeto que possa ser lançado dentro da água para içar essa pessoa. Uma boia com corda, um galho de árvore grande, um pedaço de madeira grande, uma toalha um pouco mais extensa. Qualquer coisa que você possa içar a pessoa para fora. Não você adentrar. A gente sabe que o momento de desespero é gigantesco. Você quer fazer de tudo para tirar o seu amigo, familiar, ou mesmo que não seja, né? Por ser um ser humano, você querer tirar a pessoa dali daquela situação. Mas não é indicado você entrar na água sem ter as técnicas de salvamento para fazer esse processo. Porque senão você pode virar uma vítima. Né? Pode morrer 1, 2, 3, cada um que for entrar para salvar, ou você até mesmo conseguir salvar aqueles que estão ali e você ser a vítima. Né? É muito delicada essa situação. Rodrigo, muito obrigado por sua presença aqui no nosso programa para a gente falar sobre esse assunto tão importante, de extrema relevância para toda a sociedade. Sempre agradeço, sempre vou estar à disposição. Falar sobre essa temática é muito importante, como eu falei lá no começo, é de relevância social. E você que nos assiste, tome todos os cuidados nos ambientes aquáticos. Se possível for, aprenda a nadar. É nesse processo de aprender a nadar que você vai gerar um processo educacional de saber como adentrar no ambiente aquático com segurança, para que o seu lazer vire lazer de verdade. E assim finalizamos o nosso programa Mãe Antenada. Os principais assuntos do mundo feminino você confere aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.